pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio bíblico, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és forte, quase luminoso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és nojento, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandem gentil, pátria amada, Brasil. Bom dia a todos, eu sou Carlitos Delfino, apresentador do jornal Vale Notícias. Estamos aí iniciando mais uma edição do jornal Vale Notícias. Estamos aí no dia 18 de fevereiro de 2022. São exatamente 11 horas em ponto. Hoje nós estamos começando o programa 11 horas em ponto. Hoje algumas notícias aqui importantes aqui na nossa região, aqui ó. O governador Ronaldo Caiado anuncia que irá pagar o piso nacional dos professores da rede pública do estado de Goiás. O novo piso, o valor do novo piso é de R$ 3.445,63. Olha aí, hein? É o primeiro governador que eu estou vendo falar, que vai pagar esse novo piso aí que o Bolsonaro sancionou, né? É uma lei do Bolsonaro aí, esse negócio. Então, o governador aí, o Ronaldo Caiado, disse que vai pagar. Vamos ver, né? A Polícia Militar apreende adolescente após ameaçar fazer chacina em colégio de Goiás. Isso aqui é um adolescente de 15 anos de idade. Ele estava reunindo, né, alguns amigos para fazer uma chacina, né? Uma chacina em um colégio aqui do estado de Goiás. Daqui um pouquinho a gente vai falar nisso também. Prefeitura de Rialma realiza entrega de cartão Programa Mais Goiás. Esse Programa Mais Goiás é um programa do governo do estado de Goiás, do governo Caiado, que está aí, né, contemplando famílias aí que têm filhos de até
6 anos, de até 6 anos, agora a gente vai falar, de até 6 anos com R$ 250, né, para comprar alimentação, remédio, coisas assim de primeiras necessidades. Séries, abertura de inscrições para 2022, né, para balé, artesanato, capoeira e música. Então tá aí o pessoal aqui da cidade de Séries que tem seus filhos aí, né, e quer pôr aí para praticar essas atividades aí, né? Ó, balé, artesanato, capoeira e música. Então, o EG, edital de convocação para avaliação multiprofissional de pessoas com deficiência. Então, também está aí. Isso aí tudo está no Vale Notícia, viu, pessoal? Aí, ó, depois eu vou estar falando aqui o texto, né? Mas se você quiser aí também acessar o Vale Notícias com 2L, Vale Notícias, pode ver que essas notícias estão tudo aí no Vale Notícias, né? E Prefeitura de Séries segue intensificando a vacinação de crianças de 5 a 11 anos e população em geral. Essa vacinação começa dia sábado, né? No dia 19, sábado dia 19. Então você pode entrar também lá no Vale Notícias que você vai ver também isso aí. Irmãos é indiciado por torturar e matar pai, acreditando que ele assassinou a sua mãe. É brincadeira esse trem aqui, mas daqui a um pouquinho a gente vai falar dele. Dois irmãos, né? Assassinou o próprio pai aí por achar que ele tinha assassinado a mãe deles, né? Chutes na barriga provaram infecção que matou o menino agredido por madrasta em Goianésia. E também é uma situação aí que a gente também vai estar falando para você, né? Eu queria te pedir aqui para você compartilhar o nosso vídeo, inscrever no nosso canal de YouTube, né? O YouTube Vale Notícias. Porque além das ocorrências que a gente vai estar falando aqui para você, nós também vamos estar falando sobre política, sobre a importância do seu voto, no dia 2 de outubro deste ano, para presidente da República, governadores, senador, deputados estaduais, federais, né? A importância do seu voto. E nós lançamos aqui, né? Alguma situação sobre essa aqui. Porque, ó, o Vale Notícias lança aí uma situação aí para você saber quem é o candidato ficha suja. Você precisa saber, ué. Como é que você vai votando em alguém aí que o cara às vezes até ladrão às vezes não, né? O que nós temos de candidato, pré-candidato, aliás, né? Porque ainda ninguém registrou candidatura, por enquanto é pré-candidato a governo, senadores, senadores, deputados federais e estaduais, que tem ficha suja nesse Brasil, é brincadeira. Tem nego aí que responde aí por 20 processos aí, né? Formação de quadrilha, crime contra a administração pública e outros, dezenas de outros crimes aí. E tá no poder e quer reeleger de novo, né? Então, nós aqui do Vale Notícias está te orientando, né? Nós estamos lançando aí a campanha Vote por um Brasil Melhor, sem corrupção. Divulga informações sobre os candidatos ficha suja. Olha, gente, se vocês souberem a importância do seu voto,
você tirava pelo menos umas 2 horinhas, aí, 2 horinhas, para você analisar o seu candidato que você vai votar. Hoje está muito fácil. Você pegar o nome completo de pessoas aí que é pré-candidatos e jogar lá no Google, você vai ver a ficha dele, se ele responde por algum crime de corrupção, por formação de quadrilha, por desvio de dinheiro público. Você vai ver. E se você ver, procure banir, procure tirar esta pessoa da sua lista. E procure um candidato ficha limpa, porque o Brasil está na sua mão. Eu sempre tenho falado o seguinte, que o Brasil é um dos países mais importantes do mundo, ou seja, um dos países mais ricos do mundo em qualidade de vida. Mas que tem de tudo. Aqui tem de tudo no Brasil. Aqui tudo que se planta colhe. Mas a corrupção dentro da política brasileira, inclusive nos governos do PT, né, de Lula e Dilma, foi de arrebentar. Não teve, eu acho que não teve não, nenhum ministro do governo do PT que não envolveu em corrupção. Então é uma situação que a gente tem que analisar. Tem que analisar porque é mais 4 anos aí, né? E outro detalhe que eu sempre falei e falo, olha, o Brasil é um país importante, é um país de cristão. Aqui tem muitos evangélicos, tem muitas pessoas católicas. Então, o que a gente precisa olhar também, além da ficha dos nossos candidatos, dos pré-candidatos, né, e posteriormente candidatos, nós temos que olhar também se esse elemento ele não é ficha suja e também não é comunista, se ele não é de esquerda, porque o que eu vejo aí, né, de pré-candidatos aí a governo do estado, senador, deputados estaduais e federais, que é comunista, não é brincadeira. E olha que esse pessoal tem uma facilidade de engambelar o povo, de pôr mentira na cabeça do povo. É como disse, né, o Hitler, Mussolini, né? O Mussolini é o nazista, o carrasco nazista. Ele dizia o seguinte, uma mentira contada pelo menos 100 vezes, ela se torna verdade. O que eu estou vendo aí, de mentira que está tendo aí nessa pré-campanha, é brincadeira, é brincadeira. Teve nego que ficou no poder em 20 anos, não fez nada, agora disse que vai fazer. Se for eleito agora em 2022, vai fazer. Então, tem que ficar atento para isso aí. E uma coisa também que eu acho interessante aqui no Brasil é o seguinte, a imprensa brasileira, 80% da imprensa brasileira faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Artistas, né, principalmente da Globo, fazem oposição a Jair Bolsonaro, na cara dura. E o que eu vejo é o seguinte, é por interesses, porque no governo do PT esse pessoal aí nadou de braçada, né? No governo do PT, esse pessoal aí nadou de braçada mesmo, fez o que quis, né? Essa lei Rouanet aí, é brincadeira essa lei Rouanet. Eu tava vendo a lista de artista aqui que pegou dinheiro dessa lei Rouanet, é brincadeira. Tem nem que pegou 5 milhões, outro pegou 10 milhões, outro pegou 20, ninguém veio falar em menos de milhões. E o Bolsonaro veio, né? Acabou com essa mamata. E aí não, é o pior é o pior presidente. Por quê? Porque acabou com a mamata esses artistas milionários. É interessante que você não vê um artista, porque essa lei Rouanet, ela em si, ela é muito boa. É para incentivar aquele artista que está começando no teatro, na música.
não é para artista renomado, não. Se você for olhar essa Lei Rouanet na íntegra, você vai ver que ela não é para dar dinheiro para artista renomado, não. Mas o que a gente tem observado, que o PT fez o contrário. Pessoas que tinham a intenção, às vezes, de ser um artista, queria gravar um DVD, queria gravar alguma coisa, uma pessoa um artista que queria, que se interessava por teatro, essas coisas todas, ele não viu dinheiro dessa Lei Rouanet, não. Mas esses artistas milionários, renomados aí, meteram dinheiro no bolso dessa Lei Rouanet, mas foi com gosto de gás, né? Então, automaticamente, quando mexe no bolso do elemento, a pessoa fica contrariada. Mas eu não estou aqui fazendo política com o Bolsonaro, mas é uma das qualidades do Bolsonaro. Não abaixou a guarda para esse povo. Você pode observar que a Globo, a Rede Globo de televisão, aqueles artistas renomados que ganhavam um bocado de dinheiro, muitos milhões, acabaram sendo demitidos ou saíram. Por quê? Porque o governo federal, o Bolsonaro, não fez contrato com a Globo, aquele contrato bilionário que a Globo repartia com seus artistas. Então, isso aí, para esses artistas, foi a mesma coisa de dar um chute do traseiro desse pessoal. E outro fato também que eu acho interessante no Bolsonaro. Está aí já com mais de 3 anos, né? 3 anos e 1 mês, né? De governo. E a gente ainda não viu nada que provasse caso de corrupção do presidente Bolsonaro. E nem de seus ministros, né? Nem de seus ministros. Então, eu acho que já é meio caminho andado de ter um presidente da República que não se envolveu até o momento com corrupção. Porque o que o Brasil precisa é de políticos honestos. Porque, como eu já disse, o Brasil é um país rico, mas com esses montes de larápios que furtaram o dinheiro público aí durante vários anos, não tem quem aguenta. Nós não aguentamos pagar impostos para esses larápios, porque tem muitos paraísos fiscais nesse mundão aí. Então, o que a gente tem que ficar atento é para isso. Se você quer uma educação melhor para o seu filho, para o seu neto, bisneto, para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, para o nosso país, você precisa observar muito. Olha, está faltando 7 meses só, pouco mais de 7 meses para as eleições de 2022, para as eleições do dia 2 de outubro. Então, vamos ficar atento, porque quem vai pagar o pato, se nós colocarmos aí governos corruptos, deputados corruptos, senadores corruptos, presidente da República corrupto, tem candidato a presidente da República que responde uns 20 processos, pô. Pré-candidato, aliás, né? Porque ainda não pode registrar a candidatura ainda, né? Não está liberado ainda, mas quando vai registrar? E aí o camarada vai pedir o seu voto. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas tem gente que já tem 20 anos, né? E nunca fez nada, a não ser pegar dinheiro por processo aí por corrupção. Tem vários. Se eu for citar nome, que eu vou ficar aqui durante o programa todinho só falando nome de político corrupto. Mas, como a gente tem o poder do voto, e todo o poder emana do povo, então nós podemos aí decidir, no dia 2 de outubro, por um país melhor. É só tirar esses corruptos. Tira esses corruptos da política e com certeza nós vamos ter um país aí, no máximo 2, 3 anos, aí, um país de primeiro mundo. País que você vai ter o prazer. Apesar que o brasileiro, mesmo que essa situação toda aí, é pandemia dali, é muita coisa daqui, você vê toda hora corrupção, aquela bagunça toda.
E o brasileiro está sobrevivendo, né? Nós estamos sobrevivendo. Por quê? Porque nós temos Deus. Isso é que é mais importante. Nós somos cristãos. Esses países, por exemplo, igual a Venezuela, Cuba, Argentina, esse pessoal tudo é comunista. Esse povo nem acredita em Deus, para falar a verdade. Vai lá na China. Lá na China, lá se você abrir uma Bíblia lá, numa praça pública, em qualquer lugar lá, logo eles põem você dentro de um carro daquele ali, e você acabou, morreu. Nem a sua família não pode nem saber que você morreu. Porque ali é país de comunistas. E a Venezuela? 90% da população da Venezuela está vivendo em estado de extrema pobreza, passando fome. Pessoas ali que tinham salários de 20, 30 mil reais há 5, 6 anos, está passando fome. O Brasil já tem mais de 1 milhão de venezuelanos que está aqui no Brasil, que fugiu da Venezuela, da fome da Venezuela, da miséria da Venezuela, para ficar aqui no Brasil. E não sei se você já deparou, eu já deparei com vários venezuelanos aqui na cidade de Séries. Agora você vê uma cidade pequena do interior, igual Séries, né? E a Argentina? E a Argentina, que era, há poucos anos atrás, era um dos países mais, da América Latina, era o país mais rico da América Latina. Os pontos turísticos da Argentina era coisa de louco. Hoje aqueles pontos turísticos da Argentina viraram local para as pessoas ficarem, para as pessoas esconderem da pobreza, ficar ali para ver se consegue ali, tipo mendigo, né? Pedindo esmola. E Cuba? Carro lá em Cuba, o carro mais novo lá em Cuba deve ter 50 anos, desde quando começou o regime do Fidel Castro, né? E assim por diante. E na China? A China, você só vê o que é bonito na China. O que é bonito você vê. Mas as outras coisas ninguém vê. Porque lá é um país fechado. Ninguém aceita ninguém chegar lá e fazer nem sequer um áudio, né? Ou um vídeo por celular. Porque se fizer e for descoberto, você pode ter certeza que vai morrer. É esse o regime de comunista. Então nós temos que ficar atento. Além de não votar em candidato ficha suja, procurar candidato ficha limpa para votar, ver também a situação desse elemento. Se ele é um cara de esquerda, se ele é comunista. Se for, sai fora. Sai fora porque esse pessoal, eles não tratam para escapar. Eles têm o dom de engambelar, de mentir para o povo. E ainda, como eu já disse, hoje 90% da imprensa brasileira trata de estar ao lado de comunistas. Então fica fácil o pessoal espalhar mentira. Como se diz por aí, fake news. Fake news. É mentira mesmo. Tem negócio de fake news. Mentira. Eu fico muito atento às reportagens. Por exemplo, eu não estou mais assistindo televisão. Eu estou assistindo pelo computador, estou aqui fazendo alguns textos para o jornal, para várias notícias e tal. Então eu gosto de assistir aqui, ó, a CNN, né, que é melhor, tem notícia do mundo inteiro, e a Jovem Pan, também é os dois melhores canais de imprensa para a gente assistir. Agora, se você quiser falar mal do Bolsonaro, aí você pega e coloca na CNN. Ali os apresentadores, eles ganham para falar mal do Bolsonaro. É brincadeira. Eu fico observando aquilo ali e fico observando, gente, será que esse pessoal, cadê os princípios do repórter, do jornalismo? Não tem mais não, acabou, virou bagunça. É tanta mentira. Rapaz, o Bolsonaro foi lá na Rússia, esse povo arrumou tanta bobeira, rapaz. O cara foi lá para negociar, para ver se consegue alguma coisa melhor para o nosso país. Não, foi lá porque para puxar saco
do cara lá que tá aí com a tropa aí para invadir a Ucrânia, não sei mais o que, não sei mais o que. Não falou das coisas boas que ele conseguiu lá, não. Não falou que ele foi lá para conseguir parceria, para muitas coisas boas aqui no Brasil, não. Ninguém falou nisso. Mas se você colocar lá na Jovem Pan, aí você vai ver o contrário. Aí você vai ver, não, o presidente realmente fez uma viagem excelente, negociou lá, fez isso, fez aquilo, fez mais não sei o quê. Então, se você é os dois lados da moeda. Se você quer ver, falar as coisas corretas, com imparcialidade, você liga na Jovem Pan. Se você quer ver mentira, principalmente na política, às vezes algumas coisas eles falam a verdade, né? Por exemplo, a questão dos acontecimentos, das notícias de ocorrência, essas coisas, falam a verdade. Mas quando parte para a política, principalmente agora nessa pré-campanha para presidente da República, senadores, deputados estaduais, federais, é só mentira. Você não vê nada de aproveito. E eu fico observando, poxa, que país é esse? Que país é esse? Aonde a mentira prevalece? Eu estou ouvindo aí, nesses canais aí de televisão, aqui principalmente a CNN, que o Lula está com 42% e o Bolsonaro com 23%. Mas será que é verdade isso? Será que é verdade? Será que é verdade? Porque a gente sai na rua, se você for conversar com alguém na rua, você conversa com 30, 40 pessoas, você vê 2, 3 que fala que é Lula. Onde é que eles estão arrumando essa pesquisa? Então, eu suspeito dessas pesquisas do Datafolha, essas pesquisas aí que falam que o Lula está com 42%, porque eu não vejo voto desse cidadão aí na rua. Rapaz, eu tenho uma situação interessante para falar sobre esse cidadão aí, o Luiz Inácio Lula da Silva. Em 82, eu trabalhava em Carmo do Rio Verde, como policial militar. E foi logo quando começou uma usina de cana de açúcar. E essa usina naquela época lá, ela não tinha proprietário. Ou seja, ela foi no governo do Figueiredo que ele fez várias usinas dessa em várias cidades do Brasil. Era uma usina com sócios. A pessoa que tinha uma terra maior, ele era o sócio majoritário. E assim por diante, ninguém ficava sem participação na usina, não. Todo produtor rural da região de Cabo Verde tinha uma participação. Aqueles que queriam, né, plantar cana, porque naquela época lá tinha muita gente lá que não queria mexer com plantação de cana, não. Queria criar gado, plantar arroz, feijão, milho, né? Mas aqueles que queriam, eles tinham a sua participação ali. E é interessante que hoje a gente já quase não vê mais. Tem uma máquina aí que é uma coisa de louco, que corta a cana, né, e leva lá para a usina, né? Então quase não tem mão de obra hoje. Naquela época era 100% mão de obra. E aí o que acontecia? Era quando chegava na época de cortar cana para levar para a usina para moer, aí tinha que contratar mão de obra. Aí trazia, porque aqui na região nossa, o pessoal fala muito que aqui tem gente preguiçoso. Mas o negócio não é preguiçoso, não é porque o camarada daqui, ele não gosta de trabalhar no serviço pesado e cortar cana no sol quente. Não é mole não, meu filho. Não é fácil, não. Então tinha que buscar essa mão de obra no Nordeste. No Nordeste. Aí trazia do Ceará, trazia aquele povo tudo. Aí trazia e enchia a cidade. Cabo Verde ficava igual formiga, porque tinha que ser mão de obra, muitas pessoas. E aí o que acontecia? A cana, para quem sabe o que eu estou falando, ela cortou, por exemplo, para você cortar ela, você tem que, naquela época tinha que colocar fogo para cortar. E se você colocasse fogo, com 2, 3 dias, se você não levasse para moer na usina, ela perdia, porque ela azedava.
Aí era só colocar fogo e no dia já você via aquela multidão de gente na rua. Greve. Greve. O cara que ganhava, por exemplo, hoje, por exemplo, ganhava R$ 2.000, ele queria 10. Queria 10. Aí quando pensava que não, aparecia o Lula. De Carmo Rio Verde pra cá, ou de Ceres pra Carmo Rio Verde, né? Aí a gente já tinha mais ou menos a noção, porque o serviço de inteligência da Polícia Militar é muito competente. A gente fica sabendo desses trem tudo. Dias, horas antes. Aí a gente ficava sabendo, ó, o Lula tá indo. O Lula tá indo aí pra Carmo Rio Verde. Rapaz, esse cara vem pra cá, pô, vai dar trabalho pra nós. Aí o homem apontava. Naquela época, ele era apenas um sindicalista. Ele era o presidente da CUT. Inclusive eu tenho foto dele aqui, que se você ver, você não vai acreditar. Ele gostava de usar aquela sandália nordestina de couro e um pé tinha soltado as tiras, do outro também. Uma camisa de tergal rasgada nas costas, mas costurada. Dava para ver que tinha um rasgão, mas estava costurado. E na calça também. Interessante que ele foi lá umas 2 ou 3 vezes, não, acho que foi 4 vezes. Teve também numa outra situação lá também. Entendeu? E parece que ele ia com a mesma roupa. Eu não sei se ele ia para falar que era pobre mesmo, porque né, se você falar que é pobre, tem hora que é bom. Entendeu? Então o que acontece? Esse homem aprontava ali, menino. Ele colocava ali umas 1.500 pessoas naquela cidade ali em Carmo Verde. Você vê uma cidade, Carmo Verde, que tem em torno de 10, 12 mil habitantes, né? Na cidade mesmo, acho que não tem nem 4, né? Mais mesmo é na zona rural. Rapaz, mas era uma bagunça. Era uma baderna que esse homem fazia. Aí ele foi, elegeu o deputado federal, muito bem votado, né? Porque o povo gosta de ser enganado. Aí, deputado federal, aí foi para presidente da República, foi eleito também, senador, reelegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, e a gente só vê os escândalos. É petrolão, é mensalão, esses empresários aí que eram bilionários, ficaram trilionários, e muitas coisas aconteceram durante esse período. Muitas coisas aconteceram. E sempre em cima do regime militar. Não tem que tirar o regime militar do poder, porque teve tortura, eu mesmo fui torturado. Ele mesmo, toda vez que ele ia falar, e qualquer coisa que ele ia falar, ele falava que ele foi torturado. Eu fui torturado, porque não sei o quê, não sei o quê. É a verdade, viu? Então o que acontece? Ganhando voto em cima disso. Aí assumiu o poder. E o que aconteceu? Corrupção, e deixou o Brasil numa situação de miséria braba. Porque o Brasil, na verdade, é o seguinte, é um país rico de potencial, mas não dá conta de ficar pagando imposto para esse pessoal meter no bolso, não. Põe no bolso, na cueca, em mala e nos paraísos fiscais, não dá conta. Então, olha, muito atento, como eu já disse, uma mentira, ela falada aí 100 vezes, ela se torna verdade. Isso aí quem diz, não é eu que estou falando isso não, quem falava isso era o Hitler Mussolini, né? O nazista lá, o carrasco lá que mandava matar os outros. Então, isso aí é uma situação, gente, que nós temos que ficar atento. Nós precisamos ficarem atentos. Por quê? Porque é mais 4 anos. É mais 4 anos. Esse governo do Bolsonaro, ele não deu sorte. Teve essa pandemia aqui, essa pandemia do coronavírus aí, se arrasou com todos os países. Não foi só com o Brasil, não, com os países do mundo inteiro. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, baqueou. Baqueou devido a essa pandemia. O país que tinha recessão, hoje está com a inflação aí de quase de 8%, mais de 7%. Esse presidente da República dos Estados Unidos, ele vai ficar para a história. Os Estados Unidos já tem centenas de anos que o país não chega numa inflação igual está agora, de quase 8%. Por quê? Será que a culpa é dele? Às vezes sim.
né? Mas o que a gente vê é que essa pandemia aí veio para arrebentar o povo. E o Bolsonaro, ele fez uma coisa interessante. Fez uma coisa que ele deveria fazer e qualquer governante aqui no Brasil tem que fazer. É mandar o dinheiro para os municípios, para os estados. Isso ele fez. Mandou dinheiro de rodo para os municípios e para os estados. Mas o dinheiro não foi aplicado corretamente como deveria ser aplicado, porque o dinheiro foi mandado para ser aplicado na pandemia do coronavírus. Por quê? Porque nos governos do PT e do Lula, eles acabaram com a saúde do Brasil. Não tinha sequer leito de UTI. Cidades pequenas, não tinha leito de UTI não, aí tinha que fazer aqueles hospital de campanha de última hora, às vezes não dava tempo, e com isso as pessoas iam morrendo, e os governadores pagando conta antiga dali, daqui, e deixando de aplicar no que era necessário, que é para combater o coronavírus. Então, ele não teve escolha. O Estado falava, não, aqui está morrendo tanto, nós precisamos de tanto. Mandava dinheiro para o município, do mesmo jeito, para o dinheiro. Por quê? Porque não tem tempo de fazer, nessa época, em situação de pandemia, de catástrofe, essas coisas, o governo federal, ele tem que ajudar. Ele tem que mandar dinheiro. Mas não tem tempo de fazer licitações. Por quê? Porque uma licitação demora meses. Então, se for fazer licitação, o povo morre tudo. Mas ele mandou o dinheiro, mas o povo sumiu. Você pode observar que já foi governador preso, já foi deputado, já foi secretário de estado, de município, por não ter aplicado esse dinheiro da Covid corretamente. E você pode ter certeza, quando passar essa pandemia, que tiver tudo nos eixos, eu acredito que já deve estar passando, a Polícia Federal vai ter muito trabalho. Começar a ver essa questão desse dinheiro que foi enviado do governo federal para os municípios e estados, você vai ver o rombo. Você vai ver o rombo. Por isso, eu quero aqui te pedir mais uma vez, vote em candidatos ficha limpa. Ficha limpa. Corruptos. Esse pessoal aí, ó. Olha bem, hoje está muito fácil. Hoje está muito fácil você ver a situação desse pessoal. Pega o nome dele completo e joga lá no Google. E ele vai te falar quantos crimes que esse camarada responde. Esses dias, ó, eu fico muito tempo no computador, porque eu faço aqui muitos textos, muitas notícias do estado, do Brasil inteiro, que o Vale Notícias hoje é um dos sites de notícias mais acessados do estado de Goiás. Né? Então, a gente sempre tem que estar atualizado com as notícias, então eu fico praticamente o dia todo, às vezes até de madrugada, escrevendo aqui texto e tal, para colocar no site. E eu estava observando aqui uma situação aqui interessante. Vendo as fichas dos pré-candidatos, eu olhei aqui uns 30. 25 é ficha suja. Mas a justiça brasileira não impede dele ser candidato. Não impede, eu não sei onde é que eles rumoram isso. É o único lugar no Brasil que o cara que é ficha suja por furtar dinheiro público, por corrupção, essas coisas tudo, pode ser candidato. É o único lugar no mundo que pode. Mas por outro lado, nós, brasileiros, no dia 2 de outubro, nós podemos banir esse povo da política. Arrumar um lugar para eles, para sumir daqui, pelo amor. Vai lá para os paraísos fiscais, onde é que eles aplicaram lá bilhões e bilhões. Esse pessoal, até a geração deles aqui de 200 anos, está tudo rico. Ou mais, né? De 200 anos. Então, eu acho que tenho certeza, se nós quisermos um país próspero, para a nossa família, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, nós temos que arrancar esse povo da política. E dia 2 de outubro está aí. E você é responsável. Se esse povo estão no poder, pode ter certeza que a culpa é nossa. Que alguém votou neles. Eles não estão lá porque do nada. Alguém votou. Então, se votou, a gente também tem culpa deles
está lá. Mas, dia 2 de outubro, te falo mais uma vez eu te falo, dia 2 de outubro, vamos procurar votar em candidato ficha limpa. Ficha limpa. Pega esses candidatos ficha suja e tira eles da política. É o único meio que a gente tem para que o nosso país seja um país de primeiro mundo. E você pode ter certeza, que se fizermos isso, o Brasil vai ser um país de primeiro mundo, logo, logo, logo. País de primeiro mundo. Acabar com essa bagunça. Acabar com essa baderna, essa farra do dinheiro público. Tem que acabar, não é possível. Não é possível que vai continuar. Ó, esses países ali da Ásia, você pode observar que é um país pequeno. Mas ali, você sabe por que os países ali são ricos? Principalmente na educação, quase não tem analfabeto, quase não tem pessoas ali, a maioria tem curso superior. Por quê? Porque eles punem a corrupção com os rigores da lei. Lá, quando a pessoa é pega em corrupção, pode ser presidente da República, pode ser senador, pode ser secretário de governo, de estado, pode ser quem for. Se for pego em caso de corrupção, é pena de morte, é prisão perpétua. Para você ver a gravidade do crime de corrupção. Então, nós temos que banir essa questão da corrupção aqui no Brasil. É dia 2 de outubro, tá aí. Escolhe o seu candidato. Se tiver envolvido em corrupção, tire ele da sua lista aí para votar. Viu? Porque é a única maneira que a gente tem de ter um país melhor, né, para nós todos. O contrário vai ser daqui para pior. Principalmente se você votar no candidato comunista. Né? Esses dias eu estava observando um negócio. Nós temos um pré-candidato que diz que está em primeiro lugar, né, nas pesquisas. O camarada vai lá na Venezuela, em Cuba, Argentina. Esses são os parceiros políticos desse cidadão. Aí é tudo comunista, rapaz. Como é que pode uma situação dessa? Como é que pode? Né? Diz que tirou milhões de brasileiros da pobreza. Não sei quem que ele... A única coisa que eu sei que ele tirou da pobreza, né, foi o Lulinha. Aí ficou trilionário. O cara que trabalhava ganhando salário mínimo está trilionário. Então, muito atento para dia 2 de outubro. Procure saber quem é o candidato. Se for ficha suja, tira do mapa. Logo após aqui, o programa, nós vamos estar, já está no nosso YouTube e também no Facebook. Eu quero te pedir aqui para você compartilhar com seus amigos, nos seus grupos, seu grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, compartilhar o YouTube do Vale Notícias e também aqui o Facebook do Vale Notícias. É importante as pessoas saberem como você fazer para votar em candidato ficha limpa. Nós vamos colocar aqui na íntegra. Vamos colocar o texto para você ler. É um texto meio cansativo. Fiquei aqui, foi quase uma semana aqui escrevendo esse texto, sabe? Bolando ele dali, daqui, para dar uma situação para você ver, com artigo, baseado em artigo, em tudo, para você ver a importância de você votar no candidato ficha limpa. E a importância de você também tirar esses candidatos ficha suja do mapa, esses larápios, né, do dinheiro público. Essa é a realidade. Então, muito atento, dia 2 de outubro está aí, e nós precisamos demais, mas demais mesmo, de um país melhor para todos. Eu fico observando o brasileiro, ele é tão humilde, ele tem um coração tão bom, né? Você está vendo aquela catástrofe, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Minas, também aconteceu na Bahia. Os governos, eles ajudam com mão de obra, né? Manda a defesa civil, manda isso, manda aquilo, mas o que a gente vê mesmo é a população. A população, ela se une para arrumar cestas básicas,
para dar roupa, né? Enquanto os governos simplesmente vai pegando o governo. Porque quando é nessa situação, o governo federal manda dinheiro de rodo. Aquele Cabral, teve uma vez que teve um problema desse lá no Rio de Janeiro, aquele Sérgio Cabral lá, ele pegou a metade não, pegou o dinheiro quase tudo para ele. Dava para construir centenas de casas lá para o povo, ele pegou o dinheiro, sumiu com o dinheiro. Está lá com 400 anos de cadeia. É o único político que eu vi que foi punido até hoje, foi aquele Sérgio Cabral. É o único. Mas ele também meteu a mão com gosto de gás. Mas teve gente que meteu a mão mais do que ele, mas tem certas amizades aí, né, com alguém que resolve essa situação e acaba não acontecendo nada. Mas nós, brasileiros, nós podemos mudar essa situação. No dia 2 de outubro, procure pessoas com ficha limpa, candidatos com ficha limpa, para você votar. Não deixe que esses larápios do dinheiro público continuem no poder, não. Tira esse povo. Tira esse povo. Se você quiser um país melhor para os seus filhos, seus netos, sobrinhos, sua família em geral, seu município, seu estado, nosso país, tem que acabar com a corrupção. Nenhum país do mundo que tem corrupção vai para frente. Vocês estão vendo aí, né? Venezuela, Cuba, Argentina, esse povo aí. Então, é uma situação que a gente fica pensando, né? Como é que faz? A única opção é o voto. Todo o poder emana do povo. O povo coloca, o povo tira. Dia 2 de outubro está aí. À noite a gente vai falar dessas ocorrências, né? Porque não deu tempo, mas eu quero te dizer. Acessa aí o site Vale Notícias, que a gente já vai colocar aqui rapidamente o texto, né, para você ver a importância de você votar no candidato ficha limpa e também a importância de você tirar do mapa esses candidatos ficha suja. Eu sou o Carlitos Delfino, Jornal Vale Notícias. Até às 19 horas. Às 19 horas a gente volta com mais notícias para você. Viu? Às 19 horas a gente volta com